Eu estou aqui lendo um trecho do livro Ciência e Saúde que me fez pensar bastante. Diz assim: se queres conhecer o fato espiritual, podes descobri-lo invertendo a fábula material, quer a fábula seja a favor ou contra, quer esteja de acordo com as tuas ideias pré-concebidas, ou seja inteiramente contrária a elas. Então aqui fala de duas coisas, né? Do fato espiritual e da fábula material. Então a gente pode pensar, né? O fato espiritual, por exemplo, é a saúde, né? E a fábula material é a doença. Assim como o fato espiritual é o suprimento e a fábula material é a falta. Mas a gente pode ir mais adiante na nossa compreensão, porque aqui diz uma coisa que é difícil de entender, talvez à primeira vista, mas fala, quer a fábula seja a favor ou contra. O que será que significa essa fábula a favor ou contra? Eu pensei bastante nisso. A conclusão que eu tirei foi que tem certas coisas que a gente gosta, mas que, ou seja, a fábula a favor, que é a nosso favor, mas não é a favor de todos. Por exemplo, se eu penso na minha saúde como baseada no meu corpo é saudável. Daí, quer dizer, eu tenho um corpo saudável, mas o outro não tem um corpo saudável, né? Então é uma saúde baseada na matéria. Então essa saúde, ela não é um fato espiritual, porque ela é só para mim, ela não é para todos. E ela é só hoje, amanhã, de repente eu posso estar doente. Então isso é uma fábula a favor, essa saúde temporária, baseada na matéria. Agora, a verdadeira saúde, que é o fato espiritual, ela é baseada em Deus, né? Ela é o reflexo da vida, o reflexo do Espírito, né? Que é Deus. Então, a verdadeira saúde é o fato espiritual. Ela não é só para mim, ela é para todos. Ela não é só hoje, ela é sempre. Ela é ontem, é hoje e é amanhã. É o fato espiritual, que é a saúde, que é o reflexo da vida, que é Deus. Nessa mesma linha de raciocínio, a gente pode pensar, por exemplo, no emprego, né? Então, quer dizer, eu posso agradecer a Deus por ter um emprego, mas eu tenho um emprego, o outro não tem um emprego. Eu estou empregado hoje, amanhã eu posso ser despedido. Então, esse emprego não é um fato espiritual, ela é uma fábula a favor. O fato espiritual é muito mais amplo, é o fato de que cada filho de Deus é empregado por Deus, né? Cada filho de Deus é utilizado por Deus de uma maneira correta para fazer o bem, né? Esse emprego espiritual que Deus emprega cada um de seus filhos para fazer o bem, isso é um fato espiritual. Isso não é só para mim, isso é para todos. Isso não é só para hoje, é para sempre, né? O fato de que somos empregados por Deus. Então, essa é uma das maneiras que a gente pode entender melhor, né? O fato espiritual e a fábula material. A fábula a favor e a fábula contra. Por exemplo, em relação a suprimento, né? Então, eu posso falar, eu tenho dinheiro no banco, eu recebo um salário todo mês, eu tenho o meu suprimento. Então, posso agradecer a Deus por esse suprimento. Mas, esse suprimento é para todos? Não. Tem gente que está sem dinheiro. Tem gente que não está recebendo um salário todo mês. Tem gente que está com dívida, né? Então, isso não é um fato espiritual, isso é uma fábula a favor, né? Apesar de ela ser mais próxima ao fato espiritual, ela ainda assim é uma fábula, porque não é para todos e não é para sempre.
Agora, o fato espiritual em relação ao suprimento, né, é que Deus é o nosso infinito sustentador. Né? O amor divino sempre satisfez e sempre satisfará toda a necessidade humana. Então, esse é o fato espiritual em relação ao suprimento, que Deus dá todo o bem a todos, sempre. Né? Esse bem não é necessariamente material, é um bem espiritual. São as ideias que vêm de Deus, né? As qualidades que vêm de Deus para nós são o nosso verdadeiro suprimento. E essas ideias vêm não só para nós, mas para todos. Né? E não é só hoje, é sempre. Então, o fato espiritual sobre o suprimento é esse, que Deus dá todo o bem a todos. Esse bem é espiritual, né? Então, a gente pode utilizar essas ideias, né, para orar, em vez de ficar, não só orar, como agradecer, né, a Deus. Então, por exemplo, eu agradeço a Deus pela minha casa, por exemplo. Sim, eu posso agradecer a Deus por ter uma casa para morar, mas essa casa material para morar, ela é uma fábula a favor, né? Porque nem todo mundo tem uma casa para morar, né? E essa casa eu posso ter hoje e posso não ter amanhã. Mas qual é o fato espiritual? O fato espiritual é o lar. Então, o lar é a compreensão de que todos nós vivemos, nos movemos e existimos em Deus, no amor divino. Esse é o verdadeiro lar, que nós vivemos na consciência do amor divino. Então esse lar não é só para mim, é para todos, não é só hoje, é sempre. Né? Então, eu posso agradecer a Deus por ter um lar, e saber que todos os filhos de Deus têm um lar na mente divina, no amor divino. E que, à medida que a gente compreende esses fatos espirituais, né, é mais fácil deles se expressarem humanamente. Né? Então, compreendo o meu verdadeiro lar, ele pode se manifestar humanamente em uma casa. Eu compreendo o meu verdadeiro suprimento que vem de Deus, ele pode se manifestar humanamente como eu ter o dinheiro, eu ter os meios para a minha sobrevivência humana, é o meu suprimento. Né? E eu compreendi que a minha verdadeira saúde é espiritual, né? Ela também se manifesta numa saúde física, né? Então, eu compreendi que Deus é o meu verdadeiro empregador e é o empregador de todos. Isso se manifesta também num emprego formal, né? Pode se manifestar no emprego formal, ou num bico, ou num empreendimento, no empreendedorismo, que eu posso ter uma ideia para abrir um negócio. Então, a ideia de que Deus nos emprega é uma ideia que serve para nós e para todos. É um fato espiritual. Então, eu estou compartilhando isso para a gente realmente focar mais no fato e não na fábula a favor. Né? Orar para compreender o fato e não orar para a fábula a favor. Eu não oro para ter uma casa, eu não oro para ter um emprego. Eu oro para compreender que eu sou empregado por Deus e para compreender que eu tenho um verdadeiro lar espiritual. Eu e todos, hoje e sempre. Né? Então, vamos focar mais nos fatos espirituais do que na fábula, seja essa fábula a favor ou contra.